a todos, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um tema completamente diferente. Tem várias pessoas, vários amigos que já haviam me pedido para mim falar desse tema. E eu comecei a pensar, até porque eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, e resolvi abordar esse assunto aqui, que nada mais é que as bandas marciais, aquilo que traz muita nostalgia para várias pessoas, inclusive a mim, que tive a oportunidade por muitos anos de participar nisso. E antes de nós entrarmos nesse tópico, nós vamos conhecer a história das bandas no passado, como foi, o que dizem os especialistas sobre isso. Depois da vinheta, então, vamos entrar nessa história das bandas marciais. Bem, então vamos lá entrar nesse contexto das bandas marciais, né? Aquilo que traz muita nostalgia para várias pessoas. Muito bacana o tema. Vamos então entender como funcionava lá desde o passado, como se constituíam-se as bandas, como elas eram formadas nos anos passados. Na realidade, as bandas constituíam-se muitas vezes como umas das únicas manifestações culturais das pequenas cidades interioranas. Elas podem ser pequenas, podiam ser pequenas ou grandes, em diversos estilos, como as fanfarras, as bandas marciais, as de coreto, dentre outros. Independente da classificação, elas estão presentes nos momentos sociais mais importantes da cidade, sejam elas civis ou religiosos. Estas reúnem várias gerações de família, né? Pois, na verdade, quem participa das bandas transfere essa cultura de pai para filho, para neto e assim sucessivamente. E fornece também grandes músicos para as cidades. Revelam-se frequentemente como um centro de disputas sociais e políticas na comunidade. E, ao mesmo tempo, promovem momentos de integração social, pela magia e pelo prazer que proporcionam. Mas, na verdade, só quem é inserido nesse contexto das bandas marciais, bandas musicais na atualidade, é que consegue entender essa magia, esse momento familiar que existe na relação das bandas. Também ela proporciona uma expressão de um ritual coletivo, manifesto por personagens, gestos, vestimentas e outros símbolos. Enquanto fenômeno cultural, as bandas fornecem todo um discurso simbólico, na realidade, constituído por uma realidade social. Em relação à relevância das bandas,
de músicas brasileiras, né, fruto de uma tradição que vem desde os tempos remotos do Brasil colonial. As bandas de música atuam como celeiro de inúmeros gêneros musicais, entre eles gêneros populares como a polca, a mazurca, a quadrilha e o machixe. Tais bandas exercem um papel de suma importância no processo cultural da sociedade brasileira, criando desta maneira espaços de sociabilidade. Além disso, as bandas também constituem para o aprendizado musical, revelando grandes maestros, grandes compositores, grandes instrumentistas. De maneira bastante genérica, a banda de música se define como um conjunto que abrange instrumentos de sopro acompanhados de instrumentos de percussão. Sabe-se que as bandas, na realidade, deram início na Europa por volta do século XVI, porém ela não tinha a mesma feição que as bandas das corporações atuais, né? que as bandas atuais possuem, mesmo porque os instrumentos eram muito rudimentares, comparados com os modelos de instrumentos modernos e performáticos que nós temos hoje. A respeito desse assunto, da instrumentação moderna, né, ela iniciou-se na França, né, lá quando Jean-Baptiste Lully, né, em 1632, 1687, no reinado de Luís XIV, substituiu os oboés por fagotes. As antigas charamelas, né, e dulcianas que eram utilizadas por os escravos, né, voltando um pouquinho mais atrás, que os escravos, os próprios patrões dos escravos, eles começaram a incentivar os seus escravos a tocar determinados tipos de instrumentos rudimentares que tinham na época e começaram a ensinar os escravos a tocar. E os escravos eram quem animavam as festas e, muito pelo contrário, ainda contribuíam para enriquecer os seus patrões. Então isso era utilizado no tempo da escravidão. Então, voltando lá, como se começou na Europa essa questão das bandas, né? Nessa época os grupos musicais atuavam mais a serviço dos reis, dos nobres e das igrejas. Olha, não muda muito em relação aqui no Brasil, não possuindo a conotação popular que existe hoje, na realidade, né? A popularização das bandas em alguns países europeus, como a Inglaterra, a Itália, a França, ocorreu com o aperfeiçoamento dos instrumentos e de uma grande circulação. Deste modo, né, as bandas se popularizaram e se multiplicaram, ganhando maior receptividade. Essa popularização obteve força durante o século XIX, a partir do momento em que houve uma adaptação das válvulas dos instrumentos de metais, tornando-se mais fáceis de serem executados. Porque na realidade existiam muito aqueles instrumentos de corneta, né? Então não tinha instrumento de pista, principalmente os trompetes que hoje nós temos de pistas, não existiam, era mais a base de corneta, como se usa, algumas fanfarras ainda utilizam. Então com essa adaptação começaram a ficar mais receptivas, as pessoas começaram a olhar as bandas com outros olhos. Além disso, também está ligado ao desenvolvimento de novos métodos industriais da manufatura, resultando na produção de instrumentos em larga escala, com um preço acessível, né, a todas as classes, né? Assim, as bandas começaram a se proliferar na Europa no século XIX, como eu falei. Inúmeros regimentos militares possuíam bandas, como as guardas nacionais, as tropas de cavalaria. Com a exaltação do nacionalismo, né, que começou a imperar naquela época, houve a necessidade de criação de hinos cívicos e marchas. Aí começaram a surgir o patriotismo de certas nações em relação às bandas. Surgiram então corporações musicais civis que serviam à corte e à igreja, com vestimenta semelhante aos uniformes militares, marchando e cumprindo atividades parecidas com os militares, porém de cunho cívico.
Em consequência dessas transformações, a banda de música deixou de ser somente um entretenimento na vida social e da elite e parte do culto divino, para ser um elemento, né, nesse caso, importante na vida cultural da população. Esse contexto cultural lá na Europa, né, também se fez notório em Portugal, quer dizer, ele começou a difundir em todo o território europeu, de tal modo que as bandas militares fizeram parte de significativos acontecimentos musicais. O avanço dos portugueses por novas terras e mercados fez com que as tradições musicais do reino influenciassem a música na América portuguesa. Já em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, aí nós começamos a introduzir as bandas aqui no Brasil, e o estabelecimento de um exército nacional, as bandas se concretizaram e contribuíram diretamente para o surgimento das bandas civis de caráter moderno no país. As bandas civis constituíam-se em organizações privadas não remuneradas, isso na realidade é uma realidade muito atual ainda, né? As bandas, as maiorias não são remuneradas, ou 99% delas não são remuneradas, reunindo pessoas das camadas mais baixas da sociedade local. Okay? Isso foi ainda no passado, nós comentamos sobre o passado, sobre a chegada das bandas no Brasil. No passado, seus componentes foram escravos ou alforriados, olha, como eu já tinha comentado, e posteriormente passaram a ser lavradores, mecânicos, escrivães, operários de fábrica, artesãos, barbeiros, militares ou funcionários aposentados. Quer dizer, começou aquela mesclagem de componentes, né, de trabalhadores, de outras, de vários estilos de trabalho ali para formar as bandas. Mas acontece uma coisa inversa aí, ó. Geralmente já nas diretorias era ao contrário. Era comum a presença de pessoas ilustres da comunidade, principalmente os políticos. Organizadas deste modo, as associações musicais se intitulavam-se, né, das mais variadas denominações. Se chamavam como corporações, como sociedades musicais, liras, grêmios filarmônicos, euterpes, clubes musicais, dentre outros. Quando legalmente registradas, atuavam como associações filantrópicas por não estabelecerem vínculo empregatício com os músicos, nem gerarem ou receberem renda, seja das prefeituras ou do Estado. E muitas vezes, por serem filantrópicas, recebiam uma denominação de bandas filarmônicas. Como dito anteriormente, né, como eu já falei, a prática de conjuntos musicais está inserida em uma realidade cultural desde os tempos coloniais. Alguns autores como Fernando Binder, salientam que muitas vezes esses conjuntos do período colonial são erroneamente classificados como bandas, pois além de instrumentistas de sopro e de percussão, contavam também com cantores e instrumentistas de corda, quer dizer, eles faziam uma mesclagem nessas bandas. O campo da produção musical instrumental no Brasil foi iniciado ao gosto de uma camada maior de espectadores, mas efetivamente em meados de 700, com as bandas de músicas das fazendas, né? E com as bandas dos barbeiros, quer dizer, aí os barbeiros eram que levavam a fama, né? E ainda era chamada de música de porta de igreja, né? Onde que eles falavam isso, essa denominação vem de música de porta de igreja, geralmente porque os barbeiros formavam os grupos e começaram a tocar. Porém, já no século XIX, que o campo da produção musical se constituiu de maneira bastante consolidada pelas bandas de corporações militares nos grandes centros urbanos, já nos pequenos não tinham, já eram nos grandes centros urbanos, se formavam essas bandas militares. E também se formavam as bandas municipais ou bandas liras, né? Formadas por maestros do interior das cidades, daquelas cidades menores.
Ao lado da Igreja Católica, quem mais contribuiu para o aproveitamento da vocação musical dos africanos que eram trazidos ao país foram os próprios senhores escravos, como eu tinha comentado anteriormente. Durante o século XVIII, as casas grandes, né, que eram os fazendeiros, lá, os senhores que tinham as grandes propriedades, né, funcionavam como verdadeiras sedes, concentrando a vida da comunidade, organizando desta maneira o lazer das pessoas através da realização de festas e formação de grandes grupos de músicos. Era aquilo que eu tinha comentado anteriormente, ó, que na época colonial os instrumentos das pequenas orquestras eram compostos pelas trombetas, as charamelas, é um nome diferente, as sacabuchas e as marimbas. E o repertório que eles tocavam era bem variado, esse repertório. De modo, os escravos, eles animavam as festas, de forma que mais riquezas então eram acumuladas pelo organizador dos conjuntos musicais. Devido à cobrança de determinada quantia, né, eles cobravam, na realidade, para assistir esses escravos tocando. E, consequentemente, era um atrativo, era o que tinha na região, né, e eles se beneficiavam com isso. Na verdade, isso acabou chamando a atenção dos senhores de terra, fazendo com que todo fazendeiro rico desejasse ter seu próprio grupo musical. Isso era uma coisa óbvia. Assim, a formação de pequenas orquestras foi se tornando um ato cada vez mais comum. Tais atividades variavam desde tocar numa simples recepção de um visitante até um evento de grande porte, como batizados, missas e funerais. Os charameleiros forneceram elementos para a formação de chamadas de bandas de barbeiros do século XIX. A respeito desses últimos, né, o que a gente pode falar? Esses músicos eram responsáveis pela primeira música instrumental destinada ao lazer público das cidades. Eles não possuíam ajuda financeira de qualquer incentivo cultural para desenvolver essas atividades. Pelo contrário, eram muito discriminados por serem filhos de escravos libertos. Olha só, né? Além de contribuir para a sociedade, para uma cultura da sociedade, eles eram ainda discriminados. Mas isso, felizmente, acontece muito na atualidade em alguns pensamentos errôneos que algumas pessoas têm, né? Os barbeiros, né, tiveram grande importância no desenvolvimento da música popular, pois eles contribuíam para a criação do machixe devido à mistura cultural dos brancos, portugueses, em particular dos negros. Esses grupos também foram os grandes incentivadores e influenciadores do choro, samba e outros gêneros musicais brasileiros. Além disso, né, contribuíram para a difusão da música e gêneros musicais tais como a polca, a valsa, a mazurca, o scotch, o gavote, a quadrilha, que chegaram ao país pelo porto do Rio de Janeiro, né, imprimindo características nativas e esses gêneros. Esse tipo de conjunto musical teve intensa participação nos estados da Bahia e no Rio de Janeiro. Apesar da iniciação musical das bandas do Brasil remontarem às práticas musicais do período colonial, para o doutrinador Vicente Salles, as formações modernas das bandas começaram a ser introduzidas na realidade no país somente no ano lá de 1808, com a vinda da corte portuguesa. Desde então, a vida cultural passou por transformações marcantes. Essa consonância com essa ideia, né? Em consonância, na realidade, com essa ideia, pode-se argumentar que, em decorrência da instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, aconteceram significativas mudanças sociais urbanas e mentais que influenciaram no comportamento e nos hábitos da sociedade brasílica, né?
iniciativas de Dom João no campo da música no Brasil deixaram marcas profundas. Houve mudanças no repertório utilizado pelas bandas que atuavam naquela época, assim como ocorreram transformações estilísticas e o aumento da atividade musical profana, representadas sobretudo pela ópera e pelo profissionalismo do músico, decorrente da atuação do Estado como empregador e patrocinador. Quer dizer, aí começou a entrar a figura do Estado, que patrocinava algumas conjuntos, operetas que existiam na época, e a coisa começou a se profissionalizar. As aulas de música passaram a ser ministradas pela Capela Real e nos quartéis, em prol de funções específicas. Com a chegada da corte, que eu comentei há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, o tráfico de composições e de instrumentos europeus também aumentou, quer dizer, a coisa boa começou a chegar para nós aqui. Os compositores e os regentes das bandas encarregavam-se de pedir partituras de música erudita, vindas de Lisboa e outros lugares. Porém, do estudo e cópias dessas partiam para a produção própria. Começaram a criar as suas próprias produções, né? As bandas foram influenciadas por músicos italianos, migrados através de apropriação dos repertórios e de instrumentos, que transformaram e tornaram-se cada vez mais performáticos. As bandas das corporações militares, formadas a partir do século XIX, em alguns regimentos de primeira linha, substituíram a antiga formação dos músicos tocadores de charamelas, caixas e trombetas do período colonial, que tiveram funcionamento e formação muito precária na realidade, né? Até a chegada do príncipe Dom João à corte portuguesa, que lá em 1808. Com o passar do tempo, as bandas dos regimentos de primeira linha receberam maior atenção das autoridades, ocupando desta maneira condições de instituição encarregada em produzir música oficial, até o aparecimento da Guarda Nacional. Tinha ressaltado lá que o Fernando Binder, né, que é o doutrinador, ele salienta que após a chegada da corte, as bandas dos regimentos de linha passaram a ser frequentemente solicitadas a comparecer às festas da família real. Esse processo acompanhava novas formas da cultura aristocrata europeia, compartilhada pela oficialidade luso-brasileira. Para o autor, para Binder, né, a atualização das bandas de músicas militares ocorreu devido à necessidade da corte em solenizar com pompa, aquela coisa, pompa e circunstância, as festas reais. É relevante também ressaltar uma coisa aqui, que desde a sua origem, as associações musicais em geral sempre mantiveram próximas do poder, apresentação funções simbólicas, né? As referências encontradas em relação às mesmas são sempre associadas à figura do rei ou imperador, de uma irmandade religiosa, de um poderoso proprietário rural ou de partidos, quer dizer, então estavam sempre associadas a essas pessoas ali. Segundo o relato do cronista Luiz Gonçalves dos Santos, mais conhecido como o Padre Perereca, em 1818, quando Dom João foi aclamado rei com o título de Dom João VI, durante sua coroação, uma numerosa banda de música dos regimentos da guarnição da corte acompanhou o processo. Atraído aos quadros militares pela sua rara qualificação, músicos civis tiveram a farda e passaram a fazer parte do corpo de tropa, passando a comportarem-se como simples funcionários contratados, aos quais recebiam pagamentos na base de soldos de oficial. Então aí começaram a ficar remunerados, a coisa começou a melhorar. Com a criação da Guarda
Nacional, lá em 1831, iniciou-se a organização de concertos públicos, onde os músicos fardados passaram a incluir em seus repertórios, ao lado dos hinos, marchas, alguns trechos de motivos populares e de música erudita, como valsa, polca, mazurcas, machixe e quadrilha. Começou a ter essa mesclagem de estilos musicais, né? Como mostra a quadrilha ouro-pretana da banda militar com a data de 1881. As bandas contribuíram, né, para o abrasileiramento de gêneros estrangeiros, que aqui chegaram no século XIX. Suas apresentações eram uma das poucas oportunidades da população ouvir música instrumental na realidade, de qualquer estilo. Aos poucos, o público começou a mesclar tais gêneros com os dobrados, as marchas, mas do seu grado. Dessa forma, esses grupos foram responsáveis pelo cultivo de músicas europeias a fim de atender à perspectiva das novas camadas da pequena burguesia e pela também divulgação de diversos gêneros populares durante o século XIX. As bandas da Guarda Nacional também contribuíram, né, nesse caso, para a valorização da profissão do músico, através da relação de prestígio que se estabeleceu desde os meados do século XIX, com as bandas do regimento da primeira linha. O fato é que, com a valorização das bandas de primeira linha e da Guarda Nacional, centenas de músicos, né, de origem popular encontraram a oportunidade de viver de seu talento, contribuindo para identificar com o povo. Quer dizer, quanto mais eles tocavam, começou a se criar aqueles grupos menores e eles se aproximavam do povo com isso, começaram a criar um vínculo melhor com o povo. Por intermédio das músicas de coreto, das festas, era muito comum a gente ver no passado esses coretos formados no meio da praça com alguns músicos tocando. Isso era a única oportunidade que essas pessoas da época tinham de ver músico, cultura, né? Não tinha muita coisa que se vê, né? A partir do século XIX, então, agremiações civis começaram a se organizar em diversos centros urbanos, batizadas nas bandas militares. As bandas militares intensificaram rapidamente a sua ocupação nas ruas, praças, festas e outras ocasiões. Foi através dessa atuação constante e diversificada que se vinculou a banda de música civil, a traços militares, né? Até hoje nós temos alguns resquícios de traços militares em algumas bandas marciais, como no repertório, uniforme e instrumentação. Tá? É bem copiado, para quem vê bandas nos dias de hoje, a gente vê que é bem copiado. Bom, conforme o doutrinador, aqui eu vou falando de outro doutrinador, aqui Vinícius de Carvalho, a Guerra do Paraguai, em 1864 até 70, modificou as bandas brasileiras. Os civis levaram as composições populares para o campo de batalha e, ao retornarem da guerra, voltaram militarizados. Quase todas as bandas civis passaram a usar uniformes que lembravam os soldados e a marchar. Começaram a marchar também, né? Em forma como tropa. O repertório popular também passou a ser usual entre as bandas militares. Para o doutrinador Carvalho, também observa que, diferentemente do exército de linha, que tinha músicos com formações militares prévias, os dos batalhões de voluntários da pátria tinham de camadas populares, muitos deles sem formação militar inicial, e que aprendem a tocar em bandas civis e ao mesmo em igrejas. Esse fato se fez com que o repertório popular estivesse muito presente na campanha militar, já que era isso, na verdade, né, que os instrumentistas estavam habituados a tocar. Deste modo, as bandas militares e civis mantiveram um diálogo umas com as outras, estabelecendo trocas culturais, o que demonstra que
que não aconteceram somente por parte das bandas civis. A partir da primeira metade do século XIX, as bandas passaram a desenvolver uma música para o maior número de pessoas através das apresentações em praças públicas, sem vinculação direta com as festas oficiais, disseminando dessa forma esse tipo de música acessível a um grande público. É aquilo que eu comentei, as praças, os coretos de praças. Foi justamente nas ruas das cidades que as práticas das bandas de música permitiram manifestações visíveis do que foi o entrecruzamento de várias tradições culturais. Esses conjuntos musicais passaram a ostentar nomes iniciados em geral por lira, filarmônica, associação, corporação e ao mesmo tempo banda, utilizando trajes que remetiam aos uniformes militares, incluindo os seus tradicionais caps, começaram a usar os chapeuzinhos, igual as bandas militares usavam. De certa forma, então, a banda de música foi considerada, com o passar do tempo, uma das instituições mais populares no Brasil. Durante o século XIX e XX, contribuiu para a formação de capacitados músicos destinados às orquestras e à evolução de vários gêneros, em voga no período, como mostra tem até um documentário do jornal Rio Carmo, de 1902, que destaca na apresentação da Semana Santa o coro de uma excelente orquestra composta por professores e dos músicos do lugar, sob regência do abalizado mestre Caetano Donato Correia. Já lá no início do século XX, a banda de música foi protagonista das primeiras gravações em disco na casa de Edison. O grande mestre do Scottish, e da quadrilha e fundador da banda do Corpo de Bombeiros do Rio em 1896, foi um dos primeiros músicos brasileiros a participar da gravação. Além do Rio de Janeiro, existem referências históricas a bandas de música desde o século XIX, em quase todo o Brasil. Em Minas, só para ter uma ideia, as bandas proliferaram-se e tornaram-se uma das principais manifestações culturais. O estado possui o maior número de bandas e de músicos em relação aos restantes estados brasileiros, segundo o dado apresentado pela Secretaria de Cultura de Minas Gerais lá em 2004 e corroborado pela Funarte. Importantes instituições musicais, como a Sociedade Musical São Caetano, em 1836, e a Sociedade Musical Bandas de Música na região, na difusão da cultura musical, na formação de novos músicos e na preservação da tradição mineira. É isso que prolifera a cultura das bandas. Vou falar um pouquinho aqui sobre as bandas civis e suas apropriações militares. A banda, como instituição, possui uma dinâmica de relações hierárquicas. Seus músicos modelam suas agremiações baseando-se em um princípio de hierarquia militar, além de utilizarem outras características de bandas de corporações militares na construção de seu universo simbólico. Na composição das bandas civis, exercendo funções musicais na categoria de sócios, inclui-se o maestro, o regente ou mestre de banda, que rege e prepara o repertório, Também temos o contramestre, o músico experiente e responsável pela afinação da banda, podendo ser auxiliar ou substituto do mestre, os músicos instrumentistas e os aprendizes que estão iniciando. Essas três últimas categorias que eu falei são subordinadas hierarquicamente ao maestro, óbvio, Seguindo a ordem hierárquica, todo grupo musical está subordinado a uma diretoria que administra essa sociedade. Essa diretoria é composta por um presidente, que convoca as reuniões, decide a data ou local de apresentações, adquire
quando possível, novos instrumentos e partitura, autoriza pagamentos, entre outros. Um secretário responsável por organizar e guardar o arquivo da banda e substituir o presidente nas faltas. Um tesoureiro que realiza os pagamentos. Um procurador que possui a função de receber as contribuições mensais dos sócios e um conselheiro que emite pareceres sobre aceitações de convites para toques e compra de instrumentos. Geralmente, pessoal, os músicos instrumentistas amadores reúnem-se à noite ou fins de semana para ensaios ou apresentações públicas, praticando músicas como forma de diversão, lazer e política, e muitas vezes hoje, nos dias de hoje, para seu sustento, Os maestros ou regentes, ao contrário, dos chamados músicos de estante, ou instrumentistas, são mais frequentemente profissionais, geralmente egressos de bandas militares, nas condições de reformados. Atuar em banda de corporações militares era uma prática comum naquela época. Esse fato pode explicar a várias apropriações militares entre grande parte dos componentes, como o uso de vestuário na maneira de se posicionar e na composição de músicas. O maestro exerce uma liderança sobre o grupo, Geralmente são pessoas do sexo masculino e que obtiveram seus ensinamentos musicais em uma banda de música desde criança. Grande parte destes desenvolveu suas funções em bandas do interior, sendo comum o caso de músicos que aprenderam em uma banda de cidade e depois de atuarem profissionalmente em uma banda militar. Retornaram para assumir a sua função de mestre, normalmente não recebendo remunerações. No caso aqui da banda, vou dar um exemplo aqui da banda União 15 de Novembro, dá para se averiguar que seu primeiro professor de música e maestro foi o músico Antônio Miguel de Souza. O maestro nasceu no ano de 1869 no distrito de São Sebastião, pertencente ao município de Mariana. Filho de pais pobres, Antônio Miguel foi estudar no seminário da cidade, onde aprendeu música. Logo em seguida, ingressou na Corporação Musical São Sebastião, do mencionado distrito. Em 1889, transferiu sua residência para Ouro Preto, que já tinha deixado de ser capital do estado, sendo acolhido como músico do 31º Batalhão de Exército do Exército Nacional, participando também da regência da corporação, que atuou na campanha de Canudos. Ok? Hoje, essa aula, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre o contexto, nós vamos dar continuidade nesse contexto geral, para nós entendermos de onde veio a banda, até para você que tem algum projeto na sua cidade, formalizar uma banda marcial, perfeito? Nós vamos entrar todo nesse contexto, toda essa história de como funcionou, e nós vamos também, a princípio eu vou continuar fazendo aquela questão de instrumentos. O próximo instrumento, que como nós começamos, as bandas começavam com instrumentos parecidos com cornetas, eu vou trazer aqui os estudos, a introdução do estudo do trompete, ok? Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente com o saxofone. Nós vamos introduzir o estudo do trompete, algumas localidades chamam de piston, perfeito? Mas nós vamos ainda dar continuidade à história geral das bandas marciais no mundo e no Brasil.